porque bons casais fracassam em seus relacionamentos. Queridos, eu acredito que vocês também conhecem algumas pessoas que, quando eram pequenas, os pais falavam assim, ó, fulano vai casar com Beltrano e tal, afinal de contas, eles se dão tão bem. Então veio a adolescência ou a juventude, eles chegaram à fase adulta, então o tão sonhado casamento chegou, mas passou-se um tempo, veio aquela notícia que, olha, sabe fulano, Beltrano, que se davam tão bem, rapaz, o casamento deles acabou. Mas era tão gente boa, rapaz, como é que pode isso? Então, nesse vídeo, nós iremos falar sobre alguns pontos ou algumas atitudes que levam um casamento de pessoas gente boa a chegar ao final. Eita! É triste, mas é uma realidade. Então, primeiro ponto. A primeira coisa que a gente quer falar hoje é que ignorar os pequenos incômodos é uma das atitudes que podem minar um relacionamento que tinha tudo para dar certo, né? Às vezes a pessoa acha, são coisas pequenininhas hoje que eu vou aturando, vou colocando para baixo do tapete e parece que não vai dar problema lá na frente, só que não pode deixar para depois tratar de certas coisas, né? Sim. E o que eu e você que já estamos vendo assim as atitudes e podemos aconselhar outras pessoas, como a gente pode fazer para resolver que essas pequeninas coisas não venham dar problema no futuro, né? Como o Nelson estava falando aqui, de casais que casaram, que se amavam, que tinha tudo para dar certo, que todo mundo apostava que aquilo ali ia ser até que a morte os separe. Sim. E de repente chega a notícia que aquele casal lindo, maravilhoso, acabou o casamento. E a gente fala aqui, a gente anotou aqui algumas coisas, que uma coisa que você precisa aconselhar a pessoa que está passando por uma situação dessa é ter uma conversa clara, honesta. Porque conversa clara e honesta nem sempre é fácil da gente ter, né? Sim, verdade. É difícil, às vezes, você chegar pro outro e falar, olha, tal situação que você está fazendo está me incomodando, isso está gerando no meu coração uma chateação, vamos resolver isso, para que lá na frente a gente não tenha problema. Ter uma conversa sincera. Verdade. Sincera. Sincera. Não precisa ser agressivo, não precisa maltratar o outro, mas precisa falar a verdade, né? A gente costuma conversar e falar a verdade em amor. Olha, tal situação tá me magoando, tá gerando dentro de mim conflito, e resolver ali, pontuar o que tá de errado e passar a marcha e ir para outra fase do relacionamento, verdade, né? Verdade. Algumas pessoas, elas são tão gente boa, né? Uma com as outras, que elas ficam com medo de tratar alguns pontos, ou seja, algumas coisas que estão incomodando no relacionamento. Elas são tão gente boa, não vou falar nada não, vou ignorar. E como nós sempre falamos aqui no canal, que diz o seguinte, problemas, eles existem para serem resolvidos e não para serem colocados por baixo ou debaixo do tapete, porque se você coloca um problema debaixo do tapete, ele vai crescer. E um dia o que vai acontecer? Vocês vão tropeçar, irão cair, ou sendo, o casamento de vocês ou o relacionamento vai chegar ao fim. Os pequenos incômodos hoje, um dia eles irão crescer se eles não forem tratados. E outra questão queridos, às vezes você está cometendo alguns erros, alguns pequenos erros, aí o seu cônjuge está vendo, aí você que está enxergando, está ignorando, mas aquilo daí está te ferindo, né? Seu coração está ficando cheio de mágoa. O seu relacionamento, apesar de você não estar falando, mas você está todo chateadinho, está todo magoado, e vai chegar uma hora, queridos, que ao invés de vocês pararem para tratar, vocês irão parar para discutir. Exatamente. Aí, querido, começa os conflitos, começam os problemas. Então, é melhor ter uma conversa agora, franca, uma conversa de ajuste, como Simone falou, não é fácil, mas se faz necessário para que vocês não venham chegar ao término do relacionamento de vocês, visto que vocês são tão gente boa, né, filha? Isso aí. E outra coisa que a gente quer colocar aqui nesse vídeo também, é que muitas vezes a gente casa apaixonado, né? E aí a gente acaba idealizando o príncipe encantado, alguém perfeito. Na nossa mente, a gente cria uma expectativa, às vezes irreal, né? Verdade. Sim. Uma pessoa que é uma pessoa boa, mas não é aquela pessoa que ela realmente é. Você idealiza. Sim. Idealiza que o outro seja aquilo que você imagina que ele é. Pensou que era o príncipe, mas quando casou... Teve que beijar o sapo. É isso. Queridos, pensando uma coisa. Essa pessoa maravilhosa que você está idealizando, na verdade, ela ou ele não existe. Gente boa são, né? Legais são. Mas essa perfeição, esse pedestal aonde
onde você que está apaixonado está colocando essa pessoa, não existe essa pessoa. Você precisa entender o seguinte, que ele ronca, né? Ele ronca. Ela vai acordar no dia com mau hálito, toda descabelada. Isso aí, querido, é natural. Aí você vai estar idealizando. E olha que nós estamos falando aqui, né, de pequenas coisas, Mas existe aquelas questões, as frustrações no que diz respeito, que sabe o quê? Tem diferença, querido, no que diz respeito. Olha, um quer morar nos Estados Unidos e o outro quer morar, exemplo, perto da família, né? Olha, nós vamos casar, aí quando você casa, não, nós vamos morar, né, no quintal da minha família. A pessoa não quer abrir mão, não falou, né, nada, né, pra você. O sonho da pessoa, às vezes, é o quê? É ser um policial militar, né? Você vai casar com alguém que vai viver na linha do risco aí, você vai ter que vai dar ataque cardíaco, né? Ataque cardíaco toda vez que a pessoa for sair para trabalhar. E na verdade, assim, quando você idealiza, né? Você idealiza o seu companheiro e acha que ele é uma pessoa, você vai se frustrar porque você vai começar a cobrar, né? Porque como você imaginou que a pessoa era de um jeito e ela é de outro, você vai se frustrar e você vai começar a cobrar. De repente o outro nem tem culpa daquilo que você gerou o fantástico mundo de Bob, né? Aquela questão de imaginar uma perfeição que não é real. Sim. E aí vai gerar o quê? Cobrança. E aonde tem cobrança, tem fight. Verdade. Vai ter fight, vai ter briga, vai ter problema, porque você vai começar a cobrar e o outro vai falar que não, eu não te ofereci isso. Foi tudo que você gerou na sua mente. E aí os problemas vão vir. E aí já viu, né? Verdade. Isso pode minar de um jeito o relacionamento, né? De você depois pensar assim, poxa, será que era essa pessoa que eu queria realmente? Queridos, eu já ouvi, né, algumas histórias que as pessoas estavam tão apaixonadas e com medo, né, de perder um ao outro, que eles, né, guardaram, esconderam alguns desejos, né, alguns sonhos que eles tinham, que eles sabiam que no fundo, se eles falassem, poderia, né, magoar outra pessoa ou gerar uma discordância. Aí o que a pessoa fez? A pessoa guardou no coração aquele projeto, aquele sonho e deixou para revelar para a pessoa depois que casou. Aí, engraçadinho. Porque depois que casa, tem aquele sentimento de posse. A pessoa pensa o seguinte, que deu chamegão lá, né? Assinou, é minha ou é meu, não tem mais jeito. Mas isso, querido, você pode ter muitos problemas. Eu acho até que às vezes você não planeja isso, né? Quando você tá namorando, você não planeja depois, contar depois. Mas aí como você vai estar tão apaixonado, vai deixando rolar e tal, pra lá na frente você talvez fala tudo aquilo que você sonhava. E aí o outro é surpreendido. Aí a pessoa fala assim, mas eu pensei que você sabia, querida. Que o outro adivinha. Uma pessoa bolinha não de tem. cristal, o que está dentro da cabeça do fulano, não né? Tem, então, querido, voltando lá pro primeiro ponto, tenha uma conversa clara, deixe bem claro as suas expectativas, o que você espera daquela pessoa, o que a pessoa pode esperar de você, e mesmo assim, querido, não quer dizer que vocês não irão se frustrar, mas pelo menos a pessoa não vai poder, a mão depois, lançar alguma coisa no seu rosto e falar assim, rapaz, quem é você? Quem é você? Quando eu te namorava, você não era assim. Aí você fala assim, não, eu era assim, eu te falei, fiz muita coisa na sua frente, mas você que está apaixonado por Moá, você não quis enxergar. Então já era. Botou o bombolê no dedinho, já era. Então, e a gente quer colocar aqui também que tem uma outra atitude que pode minar o relacionamento. Existem várias, né? Sim. Na verdade, a gente está citando algumas aqui, e ele já até falou um pouco, quando a gente tem um projeto de vida diferente do outro, né? E aí, quando a gente deixa de alinhar esse projeto. Já imaginou? Como ele até citou antes um pouco. Você tem o desejo, de repente, vou dar um exemplo, nem de outro país, mas vamos falar assim, você quer adotar um monte de filho, o outro não quer filho. Olha só que situação. Você ama o seu esposo te ama, mas você é aquela pessoa que quer ser mãe de multidões. Né? E o outro não aguenta ouvir uma criança chorar, e aí vai ser complicado. Se quando você namora, né, e quando você está ali decidindo se casar, se você alinha logo isso de início, ou quem quer ser mãe de muitos filhos desiste de ter muitos filhos, ou aquele que de repente não tinha o sonho de ter filhos acaba sonhando com você igual. Então, quando você alinha as expectativas, né, em todos os sentidos, na vida espiritual, né, às vezes um gosta do pagode, né? De ir pro espiritismo, o outro é cristão. Se você não alinhar isso antes, você vai ter muito problema no futuro, porque um vai querer ir para um lado, o outro vai querer ir para o outro. Sim. Precisa alinhar, né? Não é que você, vou ter que andar junto o tempo todo, não é isso.
mas tem coisas que não dá pra caminhar, não tem alinhamento, né? É verdade. Um tá aqui, o outro tá lá. Então, pra coisa fluir bem, pra você ter um casamento e o casamento ser uma bênção, e você não viver em guerra, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, eu quero, eu amo, eu vou casar e ponto, acabou, que se dane o que o outro tá falando, eu não quero ouvir conselho. Tudo bem, a pessoa tem direito, né? Sim. Mas se você não escutar, às vezes, um vídeo como esse e alinhar, né, as suas convicções com a convicção do outro, com certeza, sem sombra de dúvida, vai ter fight, vai ter problema lá na frente. Sim, é verdade. Né? E um casamento, como a gente está falando assim, que tinha tudo para dar certo, pode naufragar. Então a gente tem que estar atento a essa situação. É verdade, que ser bom não significa você, né, querer as mesmas coisas, né, milimetricamente que o seu cônjuge, né, venha querer. Então, é uma coisa que vocês precisam, assim, atentarem para essa questão. Queridos, quarto ponto, que relacionamentos bons, né, pode chegar à bancarrota, é o descuido em relação à intimidade e também à conexão. Rapaz, vou falar uma coisa para vocês. Queridos, e quando nós falamos sobre intimidade, nós não estamos falando só de sexo, né? Porque quando fala intimidade, a maioria das pessoas arremete o quê? Ah, não, é relação sexual. Não, intimidade, que a gente está falando, intimidade, nós estamos falando de carinho, nós estamos falando de atenção, qualidade, né? O tempo de qualidade junto, ou seja, é um pacote. Então, num casamento, isso não pode deixar de acontecer. Por mais que vocês sejam pessoas gente boa, que se conheçam já há muitos anos, se vocês fecharem os olhos para essas questões, cara, o casamento de vocês irá acabar. E quais os pontos que vocês precisam assim estar, minha filha? Assim, atentos, querido. Um exemplo que eu quero dar para vocês aqui é a supervalorização do trabalho. De repente, você é uma pessoa que quer muito crescer, né, na sua área profissional. Nós sabemos o seguinte, que geralmente o homem ele é mais ambicioso, o homem ele projeta mais, o homem, né, é aquela pessoa, não que hoje as mulheres não queiram também crescerem profissionalmente, mas geralmente isso recai mais sobre o homem. E nós entendemos que às vezes falta a questão da temperança, o cara se doa tanto no trabalho, às vezes o cara atinge uma carreira, né, brilhante, mas eu te pergunto, a que custo, né? A que custo? Às vezes perdeu o casamento, né, perdeu a família, então você precisa aí, querido, de uma maneira ou de outra, buscar, né, um equilíbrio. Então você não pode, assim, supervalorizar o trabalho, porque por mais que vocês sejam gente boa, né, o casamento de vocês pode dar muito errado. A gente sabe que né, o chefe de família, às vezes fica muito envolvido com a questão profissional, Sim. Até por causa de sustentar o lar e tal, mas só que a pessoa precisa estar atenta, né? Porque Sim. o teu trabalho é importante, mas mais importante do que o trabalho é a família. Sim. E se você deixar o seu relacionamento, vai por água abaixo. Sim. Como é que pode uma pessoa trabalhar, chega em casa, só pensa no trabalho, só fala do trabalho, e às vezes, né, quando chega em casa, a pessoa toma banho, come alguma coisa e vai dormir, e aquele relacionamento do casal fica deixando de lado. Sim, né? Não tem intimidade nenhuma, né? Não tem. Às vezes nem conta mesmo o que aconteceu no trabalho, como é que foi. Nada. E outro ponto também, queridos, assim, bem atual hoje, é a questão das redes sociais. Existem relacionamentos, casais, gente boa, mas eles estão, né, mergulhados, né? Isso aí. Não fala com outra, não só falo, aqui. Queridos, e isso é uma coisa, assim, absurda. Você vai no shopping hoje, né? No momento que era pro casal ali, né, estar abraçadinho, né, compartilhando, trocando ideia, não. Em restaurantes também, né? Você vê, às vezes, os casais saem para um jantar romântico, chega lá cada um com o seu celular na mão e ninguém fala um com o outro, né? Sim, então esse é outro ponto. O terceiro ponto, sabe qual é? Os amigos, queridos. Aqui nós queremos incentivar vocês a terem amigos, sim, vocês têm que ter, né, amigos, mas vocês precisam estabelecer, né, uma linha. Esse negócio de vocês, né, darem mais prioridade, né? Ah, meu amigo, meu parceiro me chamou, olha, eu vou com fulano, eu vou com Beltrana, não, eu vou sair com Beltrana, rapaz, ele tá precisando da minha ajuda. Querido, presta atenção numa coisa, você pode até ir, né, você pode até sair com a sua amiga, mas desde o momento que seja em concordância com o seu cônjuge. Desde o momento que ele não, meu filho, não, minha filha, vai lá e tal, né, isso aí, né, vai ter teu tempo. Agora você não pode supervalorizar um amigo, não, o fulano tá precisando de mim, não, tá precisando, então eu tenho que ir lá, não. Primeiro você precisa
ter um tempo de qualidade com a sua família. Depois vocês vão lá e atendem alguma necessidade, na medida do possível, de algum dos amigos de vocês. E isso aí está no último plano aqui, no último ponto que nós colocamos aqui, é deixar o parceiro em segundo plano, né? Tem pessoas que fazem isso, todo mundo, a mãe está em primeiro lugar, o pai está em primeiro lugar, o amigo está em primeiro lugar, o trabalho, qualquer coisa está em primeiro lugar, e o companheiro, o cônjuge, perdeu totalmente a conexão, né? Como muitas vezes já ouvi falar de casais que no começo do relacionamento conversavam, compartilhavam e tal, e com o passar do tempo, botou o companheiro em segundo plano. E aqueles casais também é o seguinte, que nós já ouvimos, né? Um casal próximo de nós, a moça reclamou, tinha 20 e poucos anos de casado, se não me engano, quase 30 anos, e ela abriu o coração e falou assim, poxa, quando nós éramos novos, casados de novo, nós conversávamos tanto, nós passávamos uma noite inteira conversando, e hoje isso não acontece mais. Olha só. Sonhando junto, né? Agora, se você, eu fico imaginando, se você tem uma pessoa que é o seu companheiro, que você decidiu, né, formar uma família, casar, e é para você sonhar junto, você não valorizar essa pessoa que está ao seu lado. Como que você vai deixar a pessoa que você diz que você ama fora de todos os seus planos, deixar para lá, deixar para... botar de escanteio. De escanteio. Isso é um ponto muito grave que pode, com certeza, acabar de vez com qualquer relacionamento. Entendamos bem uma coisa, um relacionamento, para ele fracassar, ele não fracassa apenas por falta de amor. Na verdade, o relacionamento ele pode fracassar, né, através de atitude. Lembra lá do primeiro ponto que nós falamos? Alguns pontos que pequenininhos. Coisas que parecem significantes, né? Sim, relevantes, que nós ignoramos e com o tempo eles se tornam, né, grandes problemas. Então, queridos, nós, né, filha, vamos ficando por aqui, né, filha? Exatamente. Então, se vocês já estão enquadrados em algum desses pontos que nós falamos aqui, ou se vocês conhecem algumas pessoas que estão enquadradas nesses pontos, deixa aí no comentário aí, deixa para que nós venhamos saber, né, filha, né? Sim, e se você tá assim, né, como nós falamos aqui, ainda tem jeito para você. É só decidir recuar, né? Sim, zera a conta aí, começa tudo de novo. E vai dar certo. É verdade. Então, queridos, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo aí com o maior número de pessoas que vocês puderem ir, deixe o seu joinha. Vamos lá aí, beijo no coração, tchau, queridos.